Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de setembro. Hoje é segunda-feira, nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum. O mês de setembro é o mês temático da Bíblia, da Palavra de Deus, mas muito mais do que simplesmente, amados irmãos e irmãs, em nossas comunidades vivermos a acolhida da Palavra de Deus, que entra em procissão, enfim, nós precisamos de fato viver uma postura de acolher em nosso coração a palavra de Deus, fazendo com que aquilo que ouvíamos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, neste último domingo, ontem, melhor dizendo, se realize em nossa vida a partir daquilo que a segunda leitura nos dizia. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, que o Senhor nos ajude neste mês temático da Palavra de Deus a nos aproximarmos ainda mais da Palavra de Deus. Se não na leitura propriamente dita da Sagrada Escritura, algum livro espiritual que seja de fato embebido na Palavra de Deus, vamos assim dizer. Seja então fecundado a partir da Palavra de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse sem dúvida: Vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantando-se, o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual
a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então, tomando mais uma vez consciência da oração coleta, para esta semana nós ouvimos assim da igreja: Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Fazer crescer em nós o que é bom. Então, que o nosso coração produza bons frutos, frutos para a vida eterna. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, no evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30, narra-nos sobretudo esse retorno de Jesus, amados irmãos e irmãs, a Nazaré. Ele retorna à sua cidade natal. E este período, esta estadia de Jesus em Nazaré, ele procurou ali, então, nesses dias que estava, viver a vida cotidiana que ele sempre viveu. E como de costume, foi à sinagoga em um dia, em que era o dia reservado para culto, enfim, para estar na presença de Deus. Ele adentra, ele se levanta e é convidado a fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías e, abrindo, Jesus começa a ler aquilo que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus vem proclamar o ano da graça, vem trazer libertação, vem nos dar vida plena. Ele lê, se senta e nos narra então um relato que todos têm os olhos fixos no Senhor. E nós? Aonde estamos fixando os nossos olhares? Nas coisas passageiras desta vida? Ou procurando os bens eternos, sobretudo Cristo vivo e verdadeiro? Então, que possamos nós viver de fato esses olhos fixos em Jesus. Aconteça o que acontecer, possamos manter os olhos fixos em Jesus. E Jesus então toma a palavra novamente e diz: hoje se cumpriu, realizou-se, de fato aconteceu. E diante disto, amados irmãos e irmãs, há uma certa inquietação por parte do povo. Alguns dão testemunho daquilo que viram ou ouviram, outros se questionam: mas quem é este? Nós não o conhecemos? Ele não é filho de José? E Jesus retoma então um provérbio antigo, de que o profeta nunca é bem recebido em sua pátria. E dá dois exemplos. Primeiro, da viúva de Sarepta, que foi aquela quem acolheu, de fato, amados irmãos e irmãs, Elias, o servo de Deus. Então, o que Jesus dá como exemplo ao povo dali de Nazaré, que é o povo de Deus, eleito, escolhido, é o povo, da nação, da porção da nação eleita. Ele dizia: olha, os estrangeiros acolheram o enviado de Deus. Depois ele continua: também Naamã, o sírio, ele foi curado pelo profeta Eliseu, mais um estrangeiro. Então, em outras palavras, Jesus está falando
que para viver então a graça da salvação é necessário ter o coração disponível e é preciso procurar o Senhor incansavelmente, coisa que os nazarenos não conseguiram entender, porque eles enxergavam em Jesus apenas aquele que cresceu entre eles, o filho de José. Não tiveram capacidade de dar um passo além. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia, Jesus é uma pessoa que vive, está vivo e que somos convidados a procurá-lo, a ir ao seu encontro, para que com ele possamos, de fato, viver a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.